Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora, eu sou professora do Departamento de Produtos Farmacêuticos da Faculdade de Farmácia da UFMG. Vamos para mais uma aula da disciplina Biotecnologia Farmacêutica e Medicamentos Biológicos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então continuar com a segunda parte da nossa aula. Nós vamos agora abordar alguns sistemas que são utilizados durante a etapa upstream para o cultivo de células de mamífero. Então, quais tipos de sistemas que nós podemos utilizar para fazer o cultivo das células durante essa etapa aqui da etapa upstream? Nós podemos utilizar frascos Erlenmeyer, nós podemos utilizar frascos do tipo spinner. Esses frascos do tipo spinner têm um dispositivo aqui dentro que gira e promove uma rotação no meio. Os frascos Erlenmeyer, nós precisamos de inseri-los em um equipamento como, por exemplo, um shaker, um agitador, que vai promover uma agitação nesse meio. Então, a gente tem uma rotação desse meio. A rotação do meio é importante para quê? Para manter esse meio homogêneo e também para que a gente tenha uma dissolução do oxigênio presente aqui no ar. Então, nós precisamos gerar uma rotação nesses meios para que as células possam ser cultivadas. No caso dos frascos do tipo spinner e dos frascos Erlenmeyer, são sistemas que são utilizados em uma escala menor, em um volume menor, ou então nas etapas iniciais de um cultivo em uma escala industrial, e que a gente precisa de fornecer essa rotação e esse meio aqui precisa ser agitado. E esses dispositivos, os frascos do tipo spinner ou o frasco Erlenmeyer, são utilizados para o cultivo de células em suspensão, que são capazes de crescer em suspensão aqui nesses meios. Outros sistemas de cultivo que são utilizados para o cultivo de células de mamíferos são garrafas rotatórias. Essas garrafas rotatórias fornecem uma superfície de contato aqui, para o crescimento das células. Essas garrafas rotatórias, elas são colocadas na posição horizontal e aí elas ficam girando, de forma que as células conseguem crescer ao redor de toda a superfície. E o meio de cultivo, à medida que a célula é girada, ele entra em contato com todas as células que são presentes aqui na superfície. Nós temos também frascos do tipo T. Frascos do tipo T são utilizados para células que são aderentes, assim como as garrafas rotatórias. Nós temos aqui um meio de cultivo e as células elas ficam aderidas aqui na superfície desse frasco T, que apresenta um material modificado para favorecer a interação das células com a superfície. Nós temos também bioreatores de onda. Os bioreatores de onda são constituídos por um dispositivo de metal. Dentro desse dispositivo nós temos bolsas plásticas. Essas bolsas são estéreis. Dentro das bolsas nós vamos então inserir o meio de cultivo e as células. E esses bioreatores de onda promovem uma agitação em formato de onda. Essa agitação em formato de onda é bastante interessante para o cultivo de células de mamífero, porque as células de mamífero apresentam como proteção da célula a membrana plasmática, a membrana celular. Diferentemente, por exemplo, de bactérias e leveduras, que apresentam a membrana plasmática e a parede celular. Então, as bactérias e as leveduras, elas são estruturas, são células que são mais rígidas, que elas conseguem resistir mais a diferentes tensões, a diferentes pressões. As células de mamíferos são células que são mais lábeis, elas são mais facilmente rompidas ou lisadas. Os bioreatores em onda são bastante utilizados para células de mamífero, e especialmente aquelas que são mais sensíveis a lesões, a sofrerem lise ou rompimento por causa de uma agitação mecânica do meio. E nós temos também os bioreatores de tanque agitado. Os bioreatores de tanque agitado constituem o principal sistema utilizado para a produção de biofármacos, principalmente em escala industrial. Nós temos bioreatores de vários tamanhos, então aqui temos bioreatores de 50 litros até 2.000 litros. Vocês podem ver que para a manipulação desse bioreator de 2.000 litros, a gente tem aqui uma escada em que o colaborador sobe e a gente consegue manusear aqui por cima.
Para a produção de biofármacos em escala industrial, é muito comum a gente utilizar bioreatores de 2.000 litros. Já na escala piloto, a gente utiliza bioreatores menores, e aí vai depender do processo que foi desenvolvido. Para a escala de laboratório, os bioreatores são ainda menores. Nós temos bioreatores de 1 litro, de 2 litros, de 5 litros. Então, todos esses aqui são bioreatores de tanque agitado. Esses bioreatores de tanque agitado, eles apresentam, então, lá dentro da sua estrutura, um local no qual vai ser inserido o meio de cultivo, que está representado aqui, ó, por essa região em amarelo. Aqui dentro a gente tem o meio de cultivo. E nós temos um dispositivo, que é uma pá, que fica presente lá dentro do meio, que vai promover a agitação desse meio. E os bioreatores de tanque agitado, eles são interessantes para quê? Para cultivar as células em suspensão. E eles permitem atingir altas densidades celulares. Por quê? Porque eles vão controlar diferentes parâmetros que são importantes para o crescimento da célula e para a produção do nosso biofármaco. Dessa forma, as células conseguem crescer bastante no meio que está presente dentro do bioreator. Como esses sistemas permitem o atingimento dessas densidades celulares muito altas, consequentemente ou teoricamente, a gente também tem uma maior produtividade da nossa biomolécula-alvo, do nosso biofármaco. Então, é muito interessante que na escala industrial a gente consiga utilizar um bioreator. Para que a gente possa utilizar um bioreator, a nossa célula precisa ser capaz de crescer em suspensão. Bom, mas e se a gente tem um caso de uma linhagem celular contínua, que é aderente, que a gente tentou fazer aquele processo de adaptação para crescimento e suspensão e a gente não conseguiu? Então, vamos pensar em uma linhagem celular contínua, como por exemplo a célula Vero, uma linhagem celular contínua que é aderente, a gente faz um processo de adaptação, utilizando aquela estratégia que eu citei. Então, a gente vai transferindo a célula para meios de cultivo com concentrações decrescentes de soro bovino fetal, e a gente vai retirando esse soro aos poucos. E aí, dessa forma, pode ser que a gente consiga fazer com que a célula se adapte a crescer em um meio sem soro, e isso pode favorecer o crescimento dessa célula em suspensão. Bom, a gente fez esse processo, só que a gente não obteve sucesso para a adaptação das células Vero. Então, as células Vero são células que vão crescer de forma aderente, mas eu quero cultivar essas células em um bioreator, mesmo elas sendo aderentes. Qual estratégia que vocês acham que nós poderíamos empregar para conseguirmos crescer uma célula que é aderente em um bioreator? Então, como esse bioreator aqui, ó, que é um bioreator de tanque agitado. O que a gente pode fazer? Nós podemos utilizar microcarreadores. Em que consistem esses microcarreadores? Esses microcarreadores são microesferas, são esferas na escala micro, que podem ser constituídas, por exemplo, de um determinado plástico, nas quais as células vão se aderir e vão crescer. Então, aqui a gente tem um exemplo de utilização de microcarreadores para células Vero. À medida que passa o cultivo, aqui a gente tem o cultivo no dia 1, aqui no dia 3 e aqui no dia 5. A gente vê que nas esferas a gente tem uma maior quantidade de células aderidas. Com isso, a gente consegue cultivar essas células utilizando esses microcarreadores em um bioreator. Então, lá no bioreator, a gente vai ter um ambiente que é um ambiente homogêneo. Nesse bioreator, lá no meio, essas esferas vão ficar presentes com uma distribuição homogênea. E sobre essas esferas, na superfície dessas esferas, as células vão se aderir e vão multiplicar. Então, é uma forma da gente fazer o cultivo de uma célula aderente que a gente não conseguiu adaptar para crescer em suspensão, para que ela seja cultivada em um bioreator. Aí nós podemos utilizar esses microcarreadores. Nós vamos agora abordar ainda etapas aqui dentro do processo upstream. O processo upstream inicia-se com o descongelamento de uma ampola do banco de célula de trabalho e o cultivo dessas células em volumes que são crescentes, até que a gente chegue no volume de um bioreator que é desejado, seja para produção em nível de escala piloto ou então escala industrial. É necessário a utilização desses volumes crescentes, por quê?
Primeiro, essas células estão congeladas, então é necessário que elas sejam colocadas em um meio de cultivo. Esse meio de cultivo ele tem que fornecer todas as condições para que a célula consiga se reproduzir e também para que seja possível a formação do nosso produto. Então, o meio de cultivo que é utilizado, ele tem que fornecer tanto a possibilidade de crescimento quanto a possibilidade de formação de produto. Bom, como as células estão congeladas e esse microtubo ele tem uma quantidade de células que não é tão grande, por exemplo, a gente não poderia pegar esse microtubo e já fazer o inóculo, ou seja, a adição dessas células em um meio de cultivo muito alto. Por quê? A célula iria demorar demais para poder se replicar, para atingir uma densidade celular adequada para ser produzido em um bioreator que seja com um volume maior. Por isso que, inicialmente, o que é feito? É colocado a quantidade de célula presente nesse microtubo em um volume menor, e aí a célula, então, é capaz de se replicar, ela volta a adquirir a sua capacidade metabólica, e aí a gente consegue uma determinada densidade celular. A partir do momento em que a gente vai aumentando os volumes, cada vez mais a gente aumenta a densidade celular, de forma que quando a gente vai fazer o inóculo em um bioreator com um volume maior, a quantidade de célula que a gente já vai ter já vai ser bem maior. E aí vai permitir uma replicação mais eficiente nesse volume grande de meio de cultivo. Então, por isso que a gente vai fazendo aos poucos, para que a gente consiga chegar em uma quantidade de célula adequada que possa ser inoculada em um volume maior. Aqui é um exemplo de um cultivo que foi feito para a produção de um anticorpo monoclonal. E aí o volume maior que foi utilizado aqui do bioreator foi um bioreator de 1.000 litros. Então, partiu de um microtubo que tinha 1 ml, chegando até em um bioreator de 1.000 litros. O importante que vai ser avaliado aqui, de etapa para etapa, vai ser a quantidade de célula que a gente vai ter. Então, a partir de uma determinada densidade celular é que a gente vai passar para cada uma das outras etapas. Nesse exemplo, o cultivo no bioreator de 1.000 litros, então, quando chegou lá no volume esperado, que era um bioreator de 1.000 litros, quando a gente chegou nessa etapa, o cultivo foi feito por 17 dias. E todo o processo, desde o descongelamento do tubo até o final do cultivo, no bioreator final, levou 35 dias. Então, esse daqui é um exemplo de um cultivo que foi feito para a produção de um anticorpo monoclonal. Então, o que são os bioreatores? Os bioreatores são sistemas fechados que permitem o cultivo de células. Permite que a célula seja cultivada e que leve à produção do nosso biofármaco. Bom, então, os bioreatores eles têm que fornecer as condições adequadas, tanto para o crescimento celular quanto para a formação de produto. E uma característica extremamente importante é que eles precisam fornecer um ambiente asséptico. Por quê? Quando a gente faz um cultivo de células animais ou um cultivo de bactérias para a produção de um biofármaco, a gente precisa que ali, naquele bioreator, tenha apenas a célula que vai produzir o nosso biofármaco. A gente não pode ter contaminação. Quando a gente fala de um cultivo de bactérias, a gente não pode ter contaminação com outras bactérias, não pode ter contaminação com vírus, não podemos ter contaminação com fungos, a gente não pode ter outras células crescendo ali. Então, a gente tem que ter um ambiente asséptico. Os bioreatores, eles são equipamentos em que a gente pode realizar limpeza, esterilização. Então, esses processos de limpeza e esterilização, eles têm que ser realizados. Sempre vai ser realizado, então, para que a gente garanta esse ambiente asséptico para a produção desses medicamentos. Quando a gente fala de fermentador, ele vai caracterizar exclusivamente um bioreator operando com micro-organismos. Então, quando a gente utiliza o termo de bioreator, o bioreator ele pode ser tanto para o cultivo de células animais, e esse termo também é utilizado quando a gente pensa em cultivo de micro-organismos. Mas se a gente utilizar o termo fermentador, aí fermentador geralmente, o que é mais comum de ser visto, é que aí ele está caracterizando exclusivamente a operação com micro-organismos. E o bioreator, para que a gente consiga fazer o cultivo das células, gerando um ambiente adequado para o crescimento desses sistemas vivos, ele precisa ser capaz de monitorar e de controlar diferentes parâmetros, como, por exemplo, pH. Então, o bioreator tem que ser um sistema que seja capaz de
adicionar ácido ou base de forma que a gente tenha um equilíbrio ácido-básico do sistema. Então, esses sistemas, os bioreatores, eles permitem isso. Tem que ter um controle de temperatura. A temperatura também tem que poder ser ajustada para que a gente sempre mantenha a temperatura adequada para cada tipo de célula e para cada tipo de processo produtivo. A gente precisa também monitorar a concentração de substratos, por exemplo, glicose. Os bioreatores são equipamentos que, através de todas essas tubulações que a gente vê presentes aqui, os bioreatores eles são capazes de fornecer também os nutrientes. Então, para cada tipo de biofármaco produzido, a gente vai ter um meio de cultivo adequado, a gente vai ter quais são os substratos que são importantes de serem adicionados. Para cada tipo de processo, todos os parâmetros vão ser estabelecidos. E a gente consegue controlar esses parâmetros através do bioreator. Então, o bioreator ele é controlado e aí a gente consegue padronizar todos esses parâmetros, de forma que a gente tenha um ambiente extremamente controlado para o cultivo de célula. Então, a gente consegue também fazer a adição de substratos, aí a gente vai ver que tem diferentes modos de operação do sistema produtivo. Então, mais para frente a gente vai ver que a gente tem modos em batelada, batelada alimentada, e a gente pode ter então a adição desses nutrientes. A gente também consegue monitorar a concentração de metabólitos, como por exemplo ácido lático, a velocidade de agitação, que também vai ser importante, o monitoramento, a pressão de oxigênio, para que a gente consiga verificar a quantidade de oxigênio dissolvido, a pressão de CO2 também, porque esse sistema ele tem que ser capaz também de eliminar o excesso de CO2 que vai ser produzido. Então, são vários parâmetros que a gente consegue monitorar através da utilização desses bioreatores. A monitoração e o controle desses parâmetros, eles são extremamente importantes, porque com isso a gente consegue aumentar a produtividade do bioprocesso. Geralmente, a produtividade de bioprocessos é expressa em gramas por ml. Com o controle de todos esses parâmetros, a gente consegue aumentar muito essa produtividade. E se a gente tem, ao longo do processo, a variação de algum desses valores, a gente tem que promover ações corretivas. O bioreator, ele é um sistema que, por exemplo, quando a gente pensa no pH, o bioreator ele já faz esse controle automático. Então, a gente tem um monitor aqui de pH, tem um detector, e através desse sistema, o próprio bioreator, de forma automática, já é capaz de adicionar ácido ou base para que a gente tenha um controle do pH. Da mesma forma, a temperatura, da mesma forma, a concentração de substratos que vão ser importantes. Então, ele consegue medir, né? Ele já tem todos os detectores aqui para fazer essas medições, e aí, de forma automática, ele já consegue monitorar, né? E corrigir esses parâmetros. Os principais tipos de bioreatores que são utilizados para a produção industrial de biofármacos são bioreatores do tipo tanque agitado. Esses bioreatores promovem uma agitação mecânica do meio. Então, a gente tem a presença das pás nesses bioreatores e a gente tem uma movimentação dessas pás que faz com que a gente tenha uma agitação aqui do meio. E aí, com essa agitação, a gente vai ter, então, um sistema homogêneo, em que a gente vai ter uma homogeneidade na distribuição das células, dos nutrientes, dos produtos. Então, esse sistema, através dessa agitação, ele vai ser homogêneo. Esses equipamentos, eles apresentam dispositivos de aeração, então é possível inserir, por exemplo, oxigênio, e a gente consegue monitorar o oxigênio dissolvido. E uma característica aqui importante é que a velocidade de agitação, que a gente também consegue monitorar, como eu falei, ela tem que ser idealmente o suficiente para que a gente consiga garantir a homogeneidade do sistema, mas sem causar o rompimento das células. Então, isso também vai ser bastante importante. A gente coloca uma velocidade que seja capaz de distribuir de forma homogênea todos os componentes do meio, mas que não seja uma velocidade que possa promover a lise das células. Esses bioreatores do tipo tanque agitado, eles também são interessantes porque eles apresentam uma facilidade de monitoramento de diversos parâmetros e também eles apresentam uma facilidade para o escalonamento. A gente tem, então, bioreatores
desde pequenos volumes, aqui a gente tem um exemplo de 50 litros, até 2.000 litros. Esses bioreatores de tanque agitado para cultivo de células animais, consegue-se fazer o escalonamento até cerca de 20.000 litros. A gente tem bioreatores menores também, como eu tinha mostrado no slide anterior. Nesse exemplo aqui, a gente tem bioreatores desde 1 litro até 15 litros. Em Biomanguinhos, na Fiocruz, há uma planta piloto no Centro Henrique Pena, no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos. Nessa planta piloto, tem dois tipos de plataformas. Tem uma plataforma para organismos procariotos e uma plataforma para organismos eucariotos. Na plataforma para procariotos, há bioreatores de até 200 litros. Na plataforma para eucariotos, há bioreatores de até 150 litros. Então, esse é um exemplo de uma planta piloto que tem presente em Biomanguinhos para a produção de biofármacos. Uma tendência que tem se observado na indústria farmacêutica na última década é a utilização de dispositivos single-use. Então, são bioreatores de uso único. E como que são esses dispositivos? A gente tem, então, um bioreator feito de aço inox. Não é que todo esse bioreator é descartável, não. O que é descartável são as bolsas. Então, a gente tem bolsas que vão ser estéreis e que elas são colocadas nesses bioreatores. Essas bolsas apresentam todas as conexões necessárias para que a gente consiga fazer um controle do pH. Então, é possível fazer a adição de base, de ácido, a adição de nutrientes, a adição de gases, tudo através das tubulações que a gente tem nessas bolsas. E a gente tem aqui também as pás para a gente ter uma agitação mecânica nesse bioreator. A indústria farmacêutica tem começado a utilizar bastante esses dispositivos single-use. Por quê? A gente tem algumas vantagens. Então, por exemplo, a gente pode ter uma diminuição com relação a custos de aquisição e de instalação. Uma característica que pode contribuir para a diminuição dos custos de aquisição é a seguinte: quando a gente tem os bioreatores de aço inox tradicionais, que é aqueles no qual o meio de cultivo vai ser colocado diretamente no bioreator e esse meio de cultivo entra em contato com o aço inox, esse aço inox ele tem que ser altamente puro. Então, é um aço inox que é bastante caro. Quando forem utilizados bioreatores para a utilização dessas bolsas, o material que é feito bioreator não precisa de ser esse aço inox tão puro, porque o meio de cultivo não vai entrar em contato diretamente com o aço inox. Então, você pode utilizar um outro tipo de aço inox. Nos bioreatores tradicionais, em que o meio de cultivo entra em contato diretamente com o aço inox, é necessário utilizar um aço inox muito puro, porque outros tipos de aço inox podem levar à contaminação do meio, podem liberar produtos que vão ficar presentes no meio. Por isso que é necessário utilizar um aço inox extremamente puro. Por outro lado, nos dispositivos single-use, o meio de cultivo vai entrar em contato e as células vão entrar em contato com as bolsas. Então, o aço inox ele não precisa ser de um material tão puro. A outra característica que é muito importante com relação à utilização desses dispositivos single-use na indústria farmacêutica é a redução dos riscos de contaminação cruzada. Então, é possível, por exemplo, utilizar uma planta industrial, uma planta biotecnológica industrial, para a produção de diferentes tipos de biofármacos, utilizando esses dispositivos single-use e reduzindo, então, os riscos de contaminação cruzada. Além disso, uma outra característica que é extremamente importante é a diminuição das etapas de limpeza e de esterilização. Esses processos de limpeza e de esterilização dos bioreatores, eles são extremamente importantes, porque nós estamos produzindo, a indústria biofarmacêutica está produzindo medicamentos. Então, esses processos, eles têm que ser executados e eles têm que ser validados. O que é a validação? Validar é comprovar que aquele processo que foi realizado realmente foi eficiente. Então, através de análises, tem que ser demonstrado que aquele material realmente está estéril. Todo esse processo de limpeza, de esterilização, de validação, gera um alto custo para a indústria biofarmacêutica. De forma que a utilização desses dispositivos single-use tem se demonstrado economicamente mais viável quando a gente pensa no processo global. Então, apesar da indústria biofarmacêutica ter que ter o gasto agora
no caso daquelas que utilizam esses dispositivos single use, tem que ter o gasto com essas bolsas. Se for analisado o processo total de gastos que ocorrem com esterilização, com limpeza, com validação, e também com os tempos mortos dos equipamentos, né? Tempo morto é o tempo que o bioreator não está sendo utilizado para a produção do seu produto. Então, isso também gera um custo para a indústria. Considerando todos esses parâmetros, tem-se demonstrado que a utilização de dispositivos single-use está sendo bastante eficaz. Apesar disso, a gente tem também algumas desvantagens. Uma das desvantagens está relacionada com a dependência da indústria biofarmacêutica dos fornecedores dessas bolsas. E uma outra desvantagem é o seguinte: consiste na dificuldade de escalonamento. Então, é mais difícil o escalonamento para volumes maiores quando são utilizados dispositivos single-use. Apesar disso, a gente já tem dispositivos single-use com até 2.000 litros. Então, aqui a gente tem exemplos de bioreatores que são produzidos por uma empresa que é a Sartorius. A gente tem bioreatores desde 50 litros até 2.000 litros. E aí, aqui no caso, são dispositivos single-use. Aqui a gente tem um exemplo de outros bioreatores, também single-use, que é produzido por uma outra empresa, que é a Thermo Fisher. E a gente também tem bioreatores de volumes diferentes até 2.000 litros. E aqui, ó, é só para vocês poderem ver a bolsa, que é uma bolsa descartável, que fica presente aqui por cima, a gente vê essa parte aqui da bolsa. Então, vários estudos têm demonstrado uma alta eficiência na utilização desses dispositivos. Apesar disso, apesar da gente ter o aumento da utilização desses dispositivos pela indústria, ainda o padrão industrial se baseia nos tradicionais bioreatores de aço inox. Os bioreatores são sistemas que precisam promover uma mistura e uma aeração homogêneas, turbulência suficiente para a transferência eficaz de calor, uma dispersão adequada de ar e gás, uma prevenção de segregação de substrato, de forma que a gente tenha, então, um ambiente homogêneo, a mensurabilidade das variáveis de processo dos principais parâmetros, como eu falei para vocês, de pH, de oxigênio dissolvido, de CO2 dissolvido, a manutenção da estabilidade e da esterilidade no longo prazo. Como que o processo de cultivo das células animais ou o processo de fermentação dos micro-organismos, como que esses processos podem ser conduzidos? Ou seja, quais são os tipos de modos de operação? Esses processos podem ser conduzidos através de batelada, um processo em batelada ou descontínuo, batelada alimentada ou contínuo. São os principais modos de operação que nós temos. E a maneira como que a gente executa o processo, o modo de operação, vai influenciar consideravelmente na eficiência do cultivo. Bom, o que consiste cada um desses modos de operação? Processo em batelada ou descontínuo. Nesse tipo de processo, todo o volume de meio e toda a quantidade de substratos que são necessários para o crescimento celular e para a síntese do produto são adicionados no bioreator no início da etapa. E durante o processo, não são adicionados substratos, não são adicionados nenhum tipo de nutriente. Podem ser adicionados somente oxigênio, antiespumante. Por que é adicionado antiespumante? Porque como a gente tem uma agitação, isso vai gerar a presença de uma espuma, por isso que é utilizado antiespumante. Também podem ser adicionados ácido ou base para controle do pH, mas os nutrientes, substâncias que são necessárias para a produção da molécula-alvo, não são adicionados. Finalizando o cultivo, descarrega-se então o bioreator, o meio cultivado vai seguir para as etapas posteriores de tratamento. Nesse processo operado por batelada, vai ocorrer um acúmulo tanto de impurezas quanto de molécula-alvo e a gente vai ter uma inibição do crescimento, a gente vai ter um crescimento ineficiente devido a uma limitação da produtividade por esgotamento de nutrientes. Então, as células elas não vão conseguir se replicar de forma eficaz. Dessa forma, também a gente não vai conseguir ter
a produção do biofármaco em uma quantidade suficiente, uma quantidade adequada, porque a gente tem um esgotamento de nutrientes. Com a falta de nutrientes, as células não vão crescer direito e, consequentemente, não vão produzir o nosso bioproduto. Esse processo de batelada, ele pode ser até utilizado em etapas iniciais, em escala de laboratório, para a gente poder verificar a produção de determinada proteína recombinante. Mas ele não é um processo que é utilizado para escala piloto, ele não é um processo que é utilizado para a produção atual de biofármacos, né? Porque ele é bastante ineficiente. Em escala de laboratório, nos primeiros testes que podem ser feitos somente para avaliar, para ver se aquela proteína vai ser estável, ou para fazer qualquer teste inicial, pode ser feito. Mas mesmo assim, depois na escala de laboratório, já é necessário fazer outros tipos de ensaios, porque como eu falei anteriormente para vocês, o processo produtivo ele tem que ser escalonável. Então, o mesmo tipo de processo que você faz na escala de laboratório, isso tem que ser escalonado para a escala piloto e, em seguida, para a escala industrial. Então, a gente não pode mudar o tipo de processo, mas em uma etapa inicial do desenvolvimento de alguma proteína recombinante, é até possível fazer um teste por essa forma de batelada, mas não vai ser o processo que vai ser seguido para desenvolvimento da produção do biofármaco atualmente. Bom, esse processo em batelada ele é bastante comum em indústrias alimentícias, por exemplo, para a produção de cerveja, aí ele vai ser bastante utilizado. O processo que vai ser amplamente utilizado hoje nas indústrias biofarmacêuticas é o modo de operação por batelada alimentada. Em que consiste esse processo? No caso da batelada alimentada, durante o processo vão ser adicionados nutrientes essenciais para o crescimento celular ou então para a síntese do produto-alvo, ou para ambos. Então, dessa forma, o que vai acontecer? A gente vai conseguir fazer o cultivo por um maior tempo. A gente atinge, então, uma maior densidade celular e uma melhor produtividade da biomolécula-alvo, quando a gente compara com o processo de batelada alimentada. Dessa forma, com o desenvolvimento dessa estratégia, o que a gente tem predominando hoje na produção de biofármacos na indústria biofarmacêutica é a utilização desse modo de operação, que é denominado batelada alimentada. Os nutrientes que são adicionados, eles podem ser adicionados através de uma solução bastante concentrada, de forma que o volume que a gente vai ter do bioreator não seja alterado ou seja pouco alterado. Para a gente saber se vai ter alteração ou não, isso vai depender da concentração dos substratos, das soluções dos substratos que serão adicionados e também da taxa de evaporação do sistema. No processo de batelada alimentada, apesar dos parâmetros da cultura serem mantidos em taxas adequadas, tanto ao crescimento quanto à síntese do produto-alvo, a divisão celular ela vai cessar, porque a gente vai ter um acúmulo de compostos inibitórios do crescimento. E aí, dessa forma, a gente vai ter uma limitação da produtividade com o sistema de batelada alimentada. Aí a gente ainda tem essa desvantagem relacionada com esse tipo de processo. O outro modo de operação é o contínuo. Nesse tipo de processo, não ocorre a interrupção do cultivo. Então, o que a gente tem? O bioreator, operando em modo contínuo, é um sistema em que a gente vai ter uma adição contínua de meio de cultura novo no bioreator e, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma retirada contínua do meio que foi cultivado. Então, ao mesmo tempo em que meio novo é inserido, o meio cultivado é retirado. De forma que a gente tem um volume constante e a gente tem o estabelecimento de uma condição de equilíbrio no interior do bioreator. De forma que é possível fazer o cultivo por longos períodos. Tanto o produto que é formado quanto as substâncias tóxicas, elas vão ser retiradas através da saída do meio de cultivo, do meio cultivado, né, do meio que está sendo produzido. De forma que é estabelecido um equilíbrio e esse sistema pode se manter por longos períodos. O processo contínuo ele pode ser realizado sem a retenção de células ou então com a retenção de células. Quando a gente tem o processo sendo realizado com a retenção de células, a gente tem a denominação de perfusão. O processo contínuo realizado sem
a retenção de células, como que ele é feito? Então, o meio de cultivo novo é adicionado no bioreator, o bioreator já está operando, né? E aí, à medida em que ele está operando, as células estão crescendo, continuamente o meio de cultivo vai sendo adicionado e o meio de cultivo, o meio cultivado, que é o meio com as células que já estão replicando, que estão levando à produção da biomolécula-alvo, esse meio é retirado. E aí é retirado todo o conteúdo do meio. As células, o produto, tudo é retirado. Essa é a forma do processo do modo de operação contínuo sem a retenção de células. Quando a gente tem a retenção de célula, que o processo é denominado perfusão, o que a gente vai ter? Bom, então aqui a perfusão. A gente vai ter a retenção das células em suspensão, através de um dispositivo que é acoplado no bioreator, como, por exemplo, a utilização de filtros. Então, esses filtros, o que eles vão fazer? Eles vão ser capazes de reter as células. O que a gente tem com isso? Qual que é a grande vantagem? É que a gente consegue atingir altas densidades celulares e, com isso, uma alta produtividade. Então, nesse sistema de perfusão, meio de cultivo novo é adicionado, o meio cultivado é retirado. Só que aí, quando o meio é retirado, as células são filtradas de forma que essas células voltam para dentro do reator, para dentro do bioreator. E a gente consegue atingir uma alta densidade celular. Por que a gente consegue atingir uma alta densidade celular? Porque quando a gente retira aquele meio cultivado e a gente faz a filtração das células, no meio a gente vai retirar tanto os produtos quanto a impureza. Então, a impureza não vai se acumular dentro do bioreator, de forma que as células conseguem crescer por um tempo maior. Se elas vão crescer por mais tempo, a gente vai atingir uma densidade celular maior e, consequentemente, uma alta produtividade. Uma das limitações ou dificuldades que a gente tem com relação a esse sistema de perfusão é que a gente tem a produção de um grande volume de meio de cultivo. E esse volume que é produzido, porque ele é retirado constantemente. Esse volume que é produzido, ele tem que ser processado. Então, a gente vai ter um aumento aí dos gastos no processo downstream. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem. Esse sistema de perfusão, ele tem se demonstrado bastante eficaz. Então, já estão sendo feitos, vários estudos estão sendo publicados com a utilização desse sistema de perfusão para a produção de anticorpos monoclonais. Apesar de que a gente tem hoje ainda a predominância da utilização do modo de operação por batelada alimentada para a produção de biofármacos, esse sistema de perfusão ele está se ampliando cada vez mais. Um exemplo aqui que a gente tem de um estudo que foi feito, que foi publicado nesse artigo, é a realização de um sistema híbrido. Nesse sistema, o que é feito? A perfusão ela vai ser realizada pelos primeiros dias de cultivo, de forma que a gente tem... E aí, no caso, quando a gente fala de perfusão, lembrem que é com retenção de células. A perfusão, então, ela vai ser feita por alguns dias e, em seguida, foi alterado o modo de operação para o modo de batelada alimentada, de forma que fosse possível atingir maiores densidades celulares, porque inicialmente foi feita uma perfusão, então as impurezas eram retiradas, as células conseguiram crescer muito, e promoveu, então, o aumento da produtividade. E a gente manteve, então, o mesmo volume final de cultura que seria obtido com o processo de batelada alimentada, de forma que o processo downstream não recebesse um volume muito alto para ser processado. Então, é uma estratégia também que está sendo estudada para a produção de biofármacos, visando tanto a aumentar a densidade celular, visando aumentar a densidade celular e, consequentemente, a produtividade do biofármaco. Nós temos um esquema de um processo operado por modo contínuo. Então, a gente tem aqui o bioreator. No bioreator, a gente vai ter a introdução de meio de cultivo, né? Novo. E a gente vai ter a retirada do meio de cultivo. E aí, nesse caso, é um sistema contínuo por perfusão. Então, a gente tem esse dispositivo de retenção de célula. Então, aqui as células são retidas e elas voltam para o bioreator. Então, esse meio que é cultivado, ele vai ser retirado, e aí ele vem para esse dispositivo de retenção, as células são retidas e elas voltam para o bioreator. E desse dispositivo, o que sai vai ser o meio, sem as células, né? Que vai conter, então, os produtos juntamente com as impurezas. A partir desse ponto, esse produto, esse meio, ele vai ser processado nas etapas seguintes para tratamento. Muito obrigada, então, pessoal, pela atenção de todos e de todas.